Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, guia incondicional das nossas almas. Ao início da nossa humilde contribuição na sementeira de esclarecimentos, nós te rogamos, inspira-nos na sabedoria dos teus ensinamentos. Concede-nos e a toda a humanidade a lucidez do sentimento de gratidão pelo que se nos oferece como benesse da divina justiça, por sabermos renovadas as oportunidades de redenção das nossas faltas, pela certeza da imortalidade da alma, agora cheia de esperança ante a luz do teu Evangelho. Que assim seja. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Você que nos assiste, nos apoia nos controles de áudio e sonoplastia deste programa. Sementeira Cristã e sua primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, vejamos a questão número 50A, cuja pergunta é: se não sabemos o nome do nosso espírito protetor, como invocá-lo? Eis a resposta. Dai-lhe o nome que quiserdes. O de um espírito superior, pelo qual tendes simpatia ou veneração, e vosso espírito protetor virá a esse apelo. Porque todos os bons espíritos cultuam a verdadeira irmandade e se assistem entre si. Quanto à sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, hoje terá a resposta à pergunta da nossa prezada Jacira, do bairro Aparecida. Assim formulada: vivemos hábitos que muitas vezes nos comprometem, até mesmo o cumprimento de tarefas sérias e obrigatórias na nossa vida. E por isso pergunto: o que fazermos para conquistar bons hábitos, sermos efetivamente disciplinados? Minha cara Jacira, aguarde um pouquinho. Vamos saber isso no final deste programa. Meus ouvintes, um assunto muito sério. Todas as indagações que versam sobre poder o homem ser feliz ou infeliz têm respostas no Evangelho de Jesus, que por sua vez é relembrado pela doutrina dos Espíritos, com os acréscimos que consolidam o cumprimento da promessa de Jesus, que falava da vinda do que ele mesmo denominou Espírito Consolador. O Espiritismo catalogou na sua bibliografia ensinamentos do Mestre incomparável, assim como revelações que luminares espirituais propondo fazer luz em todas as mentes e corações. O Evangelho segundo o Espiritismo, que reproduz a moral de Jesus, exibe em seu capítulo 5 a generosa oferta de esclarecimentos e consolações acerca da prevenção e do combate aos sofrimentos que afligem a humanidade. Aplicando aos pacientes de tão intricado tratamento os remédios mais eficazes que se conhecem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Entender tudo isso, entender o Espiritismo, é entender que nas bem-aventuranças o Mestre inigualável estabeleceu para os homens um código de conduta, ao mesmo tempo em que revelou como será a vida futura em face da maneira como se conduzem na vida atual. Sejamos suficientemente sensíveis para bem entendê-lo, porque futuramente, feliz ou infeliz dependerá de termos bem aproveitado ou ignorado seus ensinamentos. Daí caber ao Espiritismo esclarecer, na qualidade de realizador da promessa de Jesus, a quantos lhe admitem os conceitos, que o homem pode diminuir ou aumentar seus sofrimentos, suas provas, segundo haja amado ou odiado. Sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Tratando da justiça das aflições, esta obra alinha tantas considerações esclarecedoras. Se não vejamos, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, as máximas do Cristo seriam um contrassenso e mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E, uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o que cada um deve entender bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo. Quer dizer, pela voz dos Espíritos. É hora do nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Brahms, arranjo de Enrico Simonetti com orquestra e, sob a regência de Simonetti, Berceuse.
Quanto às causas atuais das aflições, diz o Evangelho que as vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se assim se preferir, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? E aí vem aquela série de indagações que chamam-nos a atenção sobre o quanto necessitamos de mudanças, quer na compreensão das leis, quer para humanizarmos-nos com elas. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente às fontes dos males que os afligem e verão se o mais frequentemente não podem dizer que estariam mais felizes se tivessem agido de outra maneira. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência divina, a chance desfavorável, enquanto a sua desdita resulta da sua própria incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer que o progresso de todas as criaturas seja realizado. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Para fazer-se justiça, é preciso que afirmemos com todas as letras que não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à lei de Deus que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, conforme a gravidade da infração cometida. De onde se segue que nas pequenas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhes dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar e, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tem mais remédio. Então, o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada, ele também diz, eu perdi minha vida. Mas, da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte, também depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro.
E quanto às causas anteriores das aflições, isto é, das causas geradas em encarnações passadas, diz o Evangelho que, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste. Em compensação, não poderiam evitá-la, impotentes que são para mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de ser a alma criada no mesmo tempo que o corpo, a sua sorte estaria irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo, a merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? Uma pausa no tema central de hoje para o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir do espírito de Noel Rosa, psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de José Pedro, comentário. Queria que vocês hoje cantassem novas canções que falassem do amor e da alegria, do amor que dá vida ao coração, da alegria da canção que faz da noite um novo dia. Que vissem quantos pães distribuídos e que foram divididos após a multiplicação. E ver que do estudo vezes o amor, o resultado é curador na mais bela operação. Queria que vocês vissem o irmão que aqui vem em aflição, pedindo amparo e carinho. E como vocês tocam vibração, dão a este coração nova luz em seu caminho. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. Desta alma que aprendeu com vocês a ser alguém outra vez, sabendo a que se destina. Saudemos nosso mestre de Leão e a terceira revelação, que é hoje a nossa doutrina. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. Em
virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, as misérias que citamos anteriormente são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela. Quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não nos fez sofredores. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem, sofrerem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia não existe em aparência, senão porque considerada sob o ponto de vista presente. Mas, se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, ver-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve dizer-se que, se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal à sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado, que elas punem, e provas para o futuro, que elas reparam. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas,
Provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência, e que suportam, com uma resignação toda cristã, as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem a revoltar-se contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e é a prova de uma forte resolução, um forte sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita quando não são puros. As imperfeições lhes interdita a entrada nos mundos felizes. É como os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pelas maneiras que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja longa duração do sofrimento. Aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele se vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passa bem depressa. Terá certeza de um futuro próximo mais feliz, o que o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável. E a dor pesa sobre ele com todo o seu peso.
O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à sua saúde, do corpo como da alma, ao passo que pela inveja, ciúme e ambição se tortura voluntariamente e aumenta, assim, as misérias e as angústias de sua curta existência. A seguir no Sementeira Cristã, em nossa dimensão, vocês ouvirão notas, informações, campanhas de interesse das casas espíritas. Se sua instituição não é espírita, mas não cobra por sua assistência aos necessitados, porque orienta exclusivamente no Evangelho de Jesus, ela também tem espaço neste programa para divulgar assuntos de interesse da assistência social. Já se viu que para os associados do Clube do Livro Espírita do Idefran, dar um presente não é problema. Os associados do Clube do Livro podem adquirir agendas especiais para este ano, 2016, a preço de clube, para uso próprio e com certeza de que são lindos presentes. Falamos das agendas para 2016 apresentadas em brochura e encadernadas. Atenção que vamos falar do 51º Encontro de Evangelizadores e Educadores Espíritas de Franca, promovido pela USE Franca. O evento que congregará evangelizadores e educadores espíritas de Franca acontecerá no período de 24 a 29 de janeiro na Escola Pestalozzi, Unidade 1, Rua José Marques Garcia, 157. O tema central será Educação dos Sentimentos. O investimento é de R$15 e as inscrições podem ser feitas pelos telefones 3722-1740, com Valdete 3403-4649, com Nara, ou no Idefran, telefone 3721-8282. Leia A Nova Era. Para quem tem acesso ao jornal físico, ou acesse A Nova Era na internet, idefran@idefran.com.br. Num gesto não só de reconhecimento pelos serviços prestados pelo Hospital Allan Kardec, departamento da Fundação Espírita Allan Kardec, mas sobretudo movido pelo senso fraterno e caridoso, o padre José Geraldo Sejantin doou àquela instituição 500 CDs contendo belas músicas primorosamente interpretadas, cabendo agora à comunidade, num empenho igualmente fraterno, adquiri-los, tendo em vista que o resultado da venda dos referidos CDs será revertido em benefício das atividades do Hospital Allan Kardec. De nossa parte, juntamos a diretoria do FEAC ao externarmos agradecimentos ao Monsenhor José Geraldo Sejantin, ao mesmo tempo em que rogamos a Deus lhe continue concedendo tão bela voz. A seguir no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem transmitida pelo espírito do jovem francano Agnelinho, que se dirigiu aos seus familiares, especialmente sua mãe e pai, os tão conhecidos e queridos Dr. Agnello Morato e Dona Lindinha, narrando seus momentos de aflição quanto ao seu passamento e de posteriores e dificultosos ajustes das emoções. Vamos ouvi-la na interpretação de Euri Carvalho. Mamãe, minha querida mamãe, abençoe seu filho. Papai, meu querido papai, ajude-me. Quero escrever e tento fazer isso. Quantos amigos me auxiliam a mover este lápis? Não sei.
Para mim, ele é um instrumento ainda muito pesado, porque não tenho forças. Estou melhorando, mãezinha. Mas para ficar melhor, preciso de sua paz por dentro do coração. Não chore mais, assim, com tanto desconsolo. Abraço-a com papai, com nossa querida Lourdinha, a nossa querida Mariú e com nossa querida Soninha em meu coração, pedindo-lhe auxílio. Mamãe, seu filho ainda está cansado. Ainda não cheguei à convalescença, porque meu pensamento está preso. Meu pai chora com aquela força de fé poderosa que nós lhe conhecemos. Sabe-me vivo, entregou-me a Jesus, ao nosso amigo Eurípides e à nossa dedicada Maria da Cruz, que aqui está comigo nesse mesmo instante, como quem carrega um menino doente. Menino doente que ainda sou. Mãezinha, mas seu coração, como é justo, me chama sem parar. Quer uma prova de que eu existo, anseia por minha palavra, pede para que eu lhe apareça, busca-me noite a noite, rezando com o carinho que é seu para mim, como para mais ninguém. Digo assim, porque nós dois cultivamos o amor perfeito, seu amor em mim e o meu em seu coração. Sei que a sua fé em Deus continua forte e viva, mas a morte, meu Deus, saberei explicar também o que seja isso? Acha, mamãe, que seu filho igualmente não está perguntando? Pergunto sim, embora sabendo que a reencarnação é uma lei de justiça e que não passaria pela ocorrência do dia 22 de julho para 23 sem uma causa respeitável. Tantos amigos aqui me esclarecem. Mais tarde, se Jesus permitir, contarei por que parti de uma estrada e não do lar. Por agora, seu filho está fraco, enfermo, necessidade de assistência e medicação. Meu remédio, querida mamãe, o maior de todos, é o de sua paz. Lembre-se de nossa família e não queira que a saudade lhe traga a morte. Esperemos, não esmoreça. Estou agradecido às flores abençoadas e às orações que me acalmam e fortalecem. Mas peço para que não fite o meu retrato, indagando o porquê. Mãezinha, aquele carro tombado perto de Santo Antônio é o símbolo do meu corpo tombado também. Foi só o veículo que se destrambelhou. Estou vivo. Ouço tudo o que conversam em casa. Ajude ao papai para que ele me ajude com mais segurança e não deixe em nosso ambiente com tristeza e desânimo, aflição e descrença. Estou fatigado e não posso escrever muito. Meu pai costumava dizer que não podia explicar o motivo pelo qual eu me decidira a estudar em 3 setores diversos, além das aulas e da nossa música. Não sei, mãezinha. Penso que eu sabia inconscientemente que o tempo no mundo para mim seria curto demais. Tudo que me deram em exemplos de amor e dedicação, facilidade para eu estudar e criar meus ideais, está comigo. É um tesouro de que ninguém me despojará. Sou grato por tudo. Ignoro se alguém na terra encontrou pais tão carinhosos e bons quanto os meus. Agora rogo mais o repouso. Se estiverem mais conformados, eu também ficarei. Auxilie-me.
Quero voltar em espírito para trabalhar com os amigos e companheiros queridos. Estou pesado de angústia, da angústia reflexa que me rodeia. Mamãe querida, é preciso estar leve, tratar-me, renovar o sentimento e servir ao bem. Nossa casa ainda me prende às recordações difíceis do dia último de presença no corpo. Ajudem-me a esquecer. Ainda não tenho noção do tempo de agora. Sei apenas que a noite de minha viagem, depois da participação, era 23 de julho. O resto não sei bem. Por enquanto, é como se um fio me ligasse ao seu coração, querida mãezinha. Escuto suas palavras que não saem da boca, suas perguntas para Deus e para os santos, nossos benfeitores da vida espiritual. Sinto suas mãos procurando as minhas e o seu olhar me buscando no quarto, como se eu estivesse de novo no leito, para que seu carinho me venha cobrir, enquanto a sua ternura parecia que eu estivesse sonolento. Pois é, mãezinha, preciso ainda. Agasalhe-me na sua fé em Deus. Tudo será melhor se confiar a Deus. Aqui estão comigo, além de nossa dedicada Maria da Cruz, o nosso amigo Dr. Carvalho Rosa e muitos amigos mais. Maria da Cruz, fala-me que diversos parentes estão me auxiliando. Mas, para ser sincero, só vejo realmente nossa casa e dentro dela os corações queridos. Rogo a nossa querida para não pensar em luto. Jesus nos restituirá a todos a bênção da alegria. Parece, mãezinha, que a morte do corpo é uma noite da qual a gente vai saindo pouco a pouco. O dia de nossa certeza na imortalidade brilhará para sempre. Não pensem que vamos ficar com a tristeza morando em nossa casa. Façam música, liguem os nossos aparelhos para que a vida cante de novo. Aprendi em nosso lar que a vida é melodia de Deus. Por que esquecer isso? Mãezinha, não guarde minhas pobres lembranças de moço que viajou para cá de repente. Distribua tudo. Se puder conservar alguma coisa de seu filho, guarde as músicas e as nossas fotografias, mas sem chorar diante delas. Dizem-me aqui que podemos chorar, mas chorar sem aflição, sem desespero, e sim de saudade e esperança. Porque há uma saudade diferente das outras, a saudade que se faz oração para que o reencontro seja mais feliz. Agora termino. Minha cabeça não consegue dar pensamento para que os amigos me auxiliem. Peçam a Deus por mim, abençoe-me e recebam todo o coração do filho reconhecido, Aguinelinho. A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta com uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos segundo a codificação de Allan Kardec. É que o IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN, distribui mensalmente 4 opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do IDEFRAN ou recebê-los no endereço que indicar mediante o acréscimo de uma taxa.
desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra cidade, ligue área 16 37 21 8282 ou envie um e-mail para idefran@idefran.com.br ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas, dia após dia, cuidando dos sistemas de sua empresa. Esta empresa atende aos setores calçadistas e agronegócios. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Acesse www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas, ou ainda atendimento@chb.com.br. Agora é hora de pergunta e resposta. Hoje, esta sessão atende a nossa prezada ouvinte Jacira, do bairro Aparecida, que formulou a seguinte pergunta: vivemos hábitos que muitas vezes nos comprometem, até mesmo o cumprimento de tarefas sérias e obrigatórias no cotidiano de nossa vida, e por isso me pergunto: o que fazermos para conquistar bons hábitos, sermos efetivamente disciplinados? Vamos ouvir a resposta, minha cara Jacira, e quem vai responder é o Divaldo Pereira Franco, através da sua série de CDs, Divaldo Responde. A disciplina é uma das experiências mais difíceis de ser incorporada à nossa estrutura psicológica, porque todos os animais somos escravos de hábitos. Quem não tem bons, tem maus hábitos. Ninguém vive sem hábitos. Por isso que educar, é fazer arrancar de dentro, que era a técnica de Sócrates, despertar o discípulo a buscar o conhecimento que nele jazia, que o conhecimento vem do mundo espiritual, do mundo das ideias, segundo Sócrates. A disciplina é um hábito como outro qualquer. A pontualidade. Nós criamos o hábito de consultar o relógio. Pessoas têm o relógio como um ornamento, mas não olham nunca. Estão sempre atrasadas. E se nós criarmos o hábito de consultar o relógio, faremos um programa. Se eu tenho tarefa às 8 horas da manhã, eu vou me despertar às 6. Porque eu demoro meia hora para o banho, meia hora para o desjejum. Terei 30 minutos de percurso, mas como o trânsito é sempre previsível, vou calcular 50. Chegaremos antes. Mas isso nós definimos até criarmos o hábito. Esse hábito de fazer isso cria um condicionamento, gera disciplina. Desse para outros, eu vou me alimentar frugalmente. Mesmo que esteja com fome, eu sei que os alimentos desta natureza me farão mal. Então hoje eu estou enfermo, eu vou me alimentar frugalmente. O que é que nós fazemos? Nosso ego, maus hábitos, nossa estrutura, diz assim, mas se eu comer um pouquinho não vai fazer mal nenhum. O que é isso? É indisciplina. Não vou comer. Vamos supor que a gente seja diabético. Não deve comer açúcar. Mas pode, mas não deve. Então, eu tenho uma amiga que é diabética. E quando ela vê o doce, os olhos brilham. E nós dizemos naturalmente, você não pode comer. Ela fica pálida de ira. E diz, poder posso, mas não devo. E aí come para mostrar que pode. E a taxa de açúcar, de glicose sobe. E mostra que não devia. Então a disciplina é um hábito que nós vamos construindo lentamente. E quando nos damos conta, estamos automatizados.
Não será de um dia para a noite com uma boa resolução. Vamos sair daqui hoje dizendo assim, a partir de amanhã. Não, a partir de agora. Tudo que é marcado para amanhã não chega nunca, porque amanhã tem outro amanhã. É da psicologia. Não marque dados, nem prazos. Comece. Ganhamos um livro e dizemos, 1h10 eu vou ler. Não lerá nem na outra encarnação, porque nunca terá essa hora. Ganhou o livro, vou ler agora. Abre para ser despertado. Talvez o momento não seja próprio, mas para ser espicaçado no desejo. E ele vai ficar no seu inconsciente. Na primeira brecha, o livro. Então, a pessoa lê. Mas se 1h10 eu leio, nunca vai ter a hora. Porque chegarão outros livros, chegarão outros videocassetes, chegarão outros programas maravilhosos da televisão lixo. E nós iremos postergando sempre. Daí a disciplina é um hábito que nós criamos, condicionamos dentro de uma escala de valores e submetemos-nos. E em breve conseguimos fazer naturalmente. Como quem tem o hábito de despertar cedo e tem o hábito de despertar tarde. Eu tenho alguns amigos que me dizem, Divaldo, mas eu sou noctívago. Olha, eu me deito às 3 e às 4 da manhã. Então a gente ri e pode dizer que levanta às 10 e ao meio-dia do dia seguinte. Então ele não é noctívago, nunca. Ele é simplesmente um indisciplinado. Troca a noite pelo dia. Então é necessário que nós saibamos viver conforme os padrões estabelecidos e criar a disciplina. Tem outros que não podem deitar-se senão ao máximo às 10 da noite. Mas quando dá 5 da manhã, eles já estão de pé. E não conseguem ficar 1 minuto a mais na cama. Eu tenho um amigo que criou a disciplina de levantar-se muito cedo. Então ele levantava às 5h15 da manhã. Mas adoeceu. E necessitava de fazer visualização terapêutica. Ao invés de diminuir uma atividade qualquer, ele recuou o relógio para as 4h45. E criou o hábito. Os amigos lhe dizem, fique um pouco na cama. Não posso. E o inconsciente está tão disciplinado, condicionado, que não aguarda o despertador bater. Agora, o mais interessante é que o seu acompanhante ficou tão preocupado que também não dorme. Até a hora que ele acorde às 4h45 para a pobre criatura poder começar a dormir. Então, são hábitos que nós incorporamos. A disciplina está em estabelecer os compromissos dentro de uma pauta ideal. Condicionar-se, criar o hábito e realizar. Envie sua pergunta ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro. CEP 14400-690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone, área 16, 3721-8282. Ou por e-mail, idefran@idefran.com.br. Tal é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitaram. E depois de se quitarem, estarão livres. Desde que se tornaram livres, quitando-se inteiramente, porque, ao contrário, acontece com aquele que, ao invés de se quitar, contrai novas dívidas. O que nos lembra quando Jesus dizia aos seus pacientes curados: vai e não peques mais. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Gratos pela audiência.
Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Euri Carvalho e Divaldo Pereira Franco. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.